humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. E todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça sempre. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus não rejeita a oração. Vai. Oh, glória. Aleluias. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende as suas mãos, é a hora de vencer. A igreja, então. Invade o céu. Todo mundo vai. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Deus vai na frente, vamos! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele trabalha para quem nele caminha contigo de noite ou dia. Levante as mãos, vai. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito minhas lamparinas estão acesas. Aleluias. Vamos no gogó. Só estou esperando. Quando a igreja canta, não precisa de instrumento. Em direção
É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Essa parte é com vocês, tá? Vamos. Eu já Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos! Maranata! Maranata, Maranata! Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não, que era lindo assim, que era meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. A Ele a glória. Vai! a Ele a glória, A Ele a glória. a Ele A glória dele aqui é dele, a ágape do centro é dele, pra sempre. Levante as mãos pro céu, levante as mãos pro céu bem alto e cante a Ele a glória, vai. A Ele a Ele a glória. Vai, vai. Pra sempre. Vamos mais uma vez para encerrar. Vamos bem forte. A Ele a glória. A Ele a glória. a Ele a Glória. A Ele a pra sempre. Amém. Você pode aplaudir Ele com força aí essa noite. Os irmãos podem se sentar. Em Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas o advenha a maior abastança. Quero convidar o irmão Valtinho para orar pelos dízimos e pelas ofertas. O irmão Valtinho está aí?
A paz do Senhor, igreja. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus querido, Deus amado, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a cada dizimista, ofertante da tua casa, que o Senhor Jesus venha multiplicar na vida do dizimista e do ofertante 100 vezes mais. Repreende, Senhor, devorador, migrador, todo demônio com nome de dor, que ele não tem legalidade para tocar na vida dos teus filhos. Ó Deus querido, Deus amado, eu entrego, Senhor, a cada dizimista e ofertante nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dizimar e ofertar com alegria. Aleluia, Senhor, tu és santo, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Amém. Eu quero convidar as crianças aqui à frente para a gente orar. E a nossa irmã Juliane Alckmin vai orar pelas crianças. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estender as nossas mãos em direção às nossas crianças. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos apresentar ao Senhor nesta hora as nossas crianças, essas que aqui estão. Alcança também, Paizinho, aquelas que estão em casa. Alcança também, Senhor, os professores. Senhor, continua abençoando, dando graça e muita sabedoria. Senhor, apresentamos também a liderança desse ministério. Continua abençoando, fortalecendo, dando muita sabedoria. Pai, nós oramos e te agradecemos pela vida das nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmã. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui mais uma vez. Hoje se inicia o nosso congresso de obreiros. E eu sei que antes da gente marcar esses dias, eles já estavam marcados no coração de Deus. Eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas para fazer aqui nesta noite, nos outros dias também. Então estejam com o coração aberto, porque o Espírito Santo de Deus já está presente aqui. Amém. Eu queria saber se tem visitantes aqui. Se tiver, só levante a sua mão, que vai um irmão até você. Tem alguém? Tem um irmão aqui. Mais alguém? Aqui tem outro. Mais alguém? Lá no fundo tem um irmão. Só esses? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu quero passar a agenda da igreja. Amanhã, quinta-feira, temos a TV Ágape às 21 horas no YouTube. Os irmãos assistam, esse projeto ele é lindo, ele tem alcançado muitas vidas, porque às vezes a gente não pode alcançar, mas a internet vai além. E nós que somos de casa temos que ser os primeiros a abraçar esse projeto que nasceu primeiramente no coração de Deus e depois no coração do nosso pastor. Então vamos abraçar, porque os quadros são abençoados e lá Deus tem falado tremendamente. Dia de quinta e terça-feira tem também o culto no lar, que é a Cibele e o irmão Gilmar, quem tem o chamado para pregar, para louvar, para evangelizar, e tem vontade de participar desse culto, procura eles, ou procura alguém que faz parte do ministério. Esse culto é uma bênção. Quem tem vontade também de ter um culto na sua casa, recebe os irmãos, porque é muito bom a gente receber as pessoas de Deus na nossa casa. Esse culto, ele me alcançou a minha casa no início da minha caminhada, e assim, me fortaleceu demais, foram irmãos que me ajudou demais. Então, a gente não tem nada a perder recebendo os irmãos lá no nosso lar, que Deus fala tremendamente através da vida deles. Na sexta-feira, às 19h30, temos a continuação do nosso congresso. No sábado, às 17 horas, tem o culto dos adolescentes.
e às 19h30 tem o culto dos jovens. Esse sábado vai ter? Vai. Amém. E no domingo, às 9h tem a continuação do nosso congresso e às 19h tem o encerramento. Então, os irmãos venham, convide mais um. Aquilo que a gente recebe de Deus, a gente não pode deixar só para a gente. Temos que alcançar outras vidas, porque tem muita gente sedenta e precisando de Deus. E nós somos agentes do Senhor aqui nessa terra. Temos também, agora, os avisos extras. Dia 14/9, nós vamos ter um bazar do projeto social. Tem o banner aí? O bazar vai ser de 9h da manhã até 1h da tarde. Nós precisamos muito dos irmãos. Quem quiser vir aqui comprar, tem muita roupa boa. E quem quiser também nos ajudar doando, a gente está precisando de muita doação. Tá? Então, pode me procurar, pode procurar qualquer irmão que faz parte do projeto, ou pode deixar também lá no carrinho que fica lá no fundo. Tá, irmãos? E a gente precisa de doação de tudo quanto é jeito. Da forma que você puder doar, a gente precisa, porque aquilo que a gente doa para as pessoas é aquilo que a gente recebe. Então, a gente precisa de alimento, qualquer forma. Se você também quiser nos ajudar fazendo parte do projeto, pode me procurar, pode procurar algum irmão, tá? A gente precisa de voluntários. É um projeto abençoado que eu gosto muito. E Deus tem alcançado muitas vidas através das cestas, porque, na verdade, a gente vai com a cesta básica, mas a gente leva a palavra de Deus, a gente ora com aquelas famílias e muita gente está precisando. E também eu queria deixar ressaltado aqui para a igreja que, se tiver entre nós algum irmão que precisar, pode nos procurar, não fica com vergonha, porque todos nós estamos sujeitos a passar por dias difíceis, e nós estamos aqui uns pelos outros para ajudar. Então, não fica com vergonha. Se precisar, pode nos procurar, viu? Que a gente está aqui para ajudar mesmo. Outro aviso, no sábado, a gente vai reunir lá na chácara do irmã Jean e da irmã Grisiele. O pastor Jonils pediu para avisar que, a partir das 8h da manhã, já vai estar lá. Então, quem não deu o nome, dê o seu nome, procura ele para saber o endereço certinho, e tem que levar o kit crente. O que é o kit crente? É o que você vai beber e o que você vai comer, a carne assada. Tá? Então, a quantidade de carne que você come, você leva. Mas procura ele para dar seu nome, porque precisa de ter uma logística, né? Para ele saber a quantidade de comida que vai fazer, a questão de cadeira, eu não sei se vai ter que alugar, mas assim, é bom dar o nome para saber quantas pessoas, mais ou menos, que vai para estar esperando. Tá bom? Tem mais algum aviso? Ensaio do coral? Não? Só isso mesmo? Então, tá bom. Os irmãos do coral da Semear já estão no ponto? Sim? Pode vir, então. A oportunidade está com os irmãos. Irmão. Irmão, coloca. Grupo de varões, saúda a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vocês têm liberdade de adorar o nosso Deus juntamente conosco. Eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar aquele que é único e digno de todo louvor e adoração. Eu trago a paz do nosso pastor, para o pastor dessa igreja também, e mais uma vez eu quero agradecer.
falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, E coroa até teremos ali. cantaremos com os anjos, voaremos com os arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos.
viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. É madrugada, ainda escura, havia um silêncio no jardim. Maria trazia perfume e mirra para o corpo de Jesus ungir. Mas o túmulo estava vazio, a pedra removida, Maria encontrou. Maria entrando, nada lhe havia, e em desespero Maria chorou. Saindo depressa, muito triste Maria, e com varão ela se encontrou. Com voz amarga, olhando atônita, onde pusestes? Ela perguntou. Porque procura vivente entre os mortos, diga aos outros, ele ressuscitou. Então Maria foi aos discípulos muito feliz, assim falou, ressuscitou, ressuscitou, Cristo Jesus já ressuscitou. Ressuscitou, Cristo Jesus já ressuscitou. Que as palmas louvem ao Senhor. Obrigada, coral. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero agradecer também os irmãos da Semear que vieram cultuar conosco nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Irmãos, eu esqueci de dar um recado. Sexta-feira vai ter espetinho. No valor de R$10, tá bom? E sem mais delongas, eu quero convidar o nosso pregador dessa noite, pastor Gilberto,
Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar ele conforme tem usado. Aleluia, Senhor, Pai Santo, Jesus. Glória a Deus, toda glória, toda honra. Por 30 segundos, você pode dar o seu melhor agora, adorando ao Senhor. Aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, de louvor, começa a adorar o Senhor, começa a exaltar o nome dEle. Ele que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. E Ele já se faz presente no nosso meio, porque Ele habita no meio dos louvores. Há uma presença de Deus aqui nessa noite, nós já podemos sentir. Há uma atmosfera espiritual neste lugar, onde o Espírito Santo sinta vontade no nosso meio para operar maravilhas, sinais e prodígios. Quantos aqui vieram nessa noite para dar um glória a Deus bem alto? Quantos aqui têm a marca da promessa? Glória a Deus. Amados, quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor, você que está aqui nessa noite, você que se faz presente, você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 20, para nós ganharmos tempo. Quero aqui tributar a Deus toda a glória, toda a honra. É um privilégio ser um portador da voz da palavra de Deus, e nessa noite Deus me deu uma porção para compartilhar com os irmãos, uma palavra que vai nos edificar, nós que somos obreiros, você que tem uma chamada de Deus. Creio que Deus tem uma palavra, um alimento sólido aqui nessa noite, porque Deus não nos vê como éramos, nem como somos. Deus nos vê como seremos. Mesmo você que ainda não tem ministério, você ainda que não tem, não é obreiro consagrado, mas Deus já tem um propósito na sua vida, e eu tenho a certeza que nessa noite Deus vai confirmar a sua chamada, assim como fez com Arão, o seu bordão vai florescer em nome de Jesus. Quero agradecer o meu pastor, minha pastora, pastor Wallace, pastora Flávia, ele que é meu mentor, meu pai espiritual, meu pastor, meu amigo, e desde 2015, eu e minha família congregamos neste lugar. Deus, só Deus e Ele sabe como que nós chegamos aqui ministerialmente falando, e foi daqui que Deus nos restaurou o nosso ministério. Eu vejo uma unção de restauração, tanto familiar como ministerial na vida desse casal. Então, nós somos muito gratos por ter um pastor como o pastor Wallace, pastora Flávia. E quero agradecer também, de modo especial, o pastor João Nilson, que me fez o convite para estar abrindo esse congresso. Que Deus possa te abençoar ricamente, pastor João Nilson. E agradecer todos vocês que se faz presente, você que já é membro dessa igreja, a liderança, aqueles que estão aqui pela primeira ou segunda vez. E, de forma especial, agradecer nossos varões valorosos por estar aqui mais uma vez. É sempre bom, né, ter vocês aqui, e que Deus continue honrando vocês nesse grande ministério de estar louvando e adorando o Senhor nessa noite, amém? Muito obrigado, levo o nosso abraço ao pastor Daniel Delogo. Amados, primeiro dia, eu quero te convidar e te convocar a estar aqui até domingo. O que Deus vai fazer nesses dias é algo sobrenatural. A equipe de obreiros, né, intercessão, tem orado por algum tempo aqui no pós-culto, temos pagado um preço, jejuamos, e eu tenho certeza que Deus, nesses dias, Ele vai manifestar a sua glória neste lugar, amém? 2 Crônicas, capítulo 20. Embora o tema seja ide por todo mundo e pregai as boas novas, eu trouxe uma palavra aqui que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas atitudes que o rei Josafá teve diante de uma iminente
guerra que estava previsto, mas Deus dá o seu livramento. Eu queria dizer para a igreja, já de início, que tem batalhas que nós precisamos marchar e guerrearmos com as armas espirituais que nós temos. Principalmente você que é obreiro, e muitas vezes nós fazemos a obra do Senhor de forma relaxadamente. Mas aquele que nos chamou como obreiros aprovados pelo Senhor. Então tudo que nós fizermos para a obra do Senhor tem que ser com excelência. Nós não somos perfeitos, mas tudo que você for fazer na sua vida ministerial, dê o seu melhor. Se você for ministrar, dê o seu melhor. Se você for pregar, dê o seu melhor. Porque há uma unção de Deus. Quando você for acolher as pessoas na porta da igreja, assim como você for limpar a igreja, dê o seu melhor. Porque todos nós aqui, nós estamos na mesma condição. Todos nós somos servos de Deus. Não tem ninguém maior do que ninguém. O maior aqui é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. E eu quero, meu primeiro ministério na igreja, acho que o diácono Pérez, você vai lembrar quando a gente congregava junto na Renovada, foi limpar teia de aranha na igreja. Eu lembro que o pastor, fez o apelo, ninguém manifestou, e eu estava ali pouco tempo, naquela vontade de fazer a obra do Senhor. Eu levantei o braço, eu falei, agora o Senhor me capacita, porque o teto é alto, mas foi tão bom que na época o irmão Edivaldo, que era um homem mais de quase 2 metros de altura, apareceu lá no sábado para me ajudar. Falei, Deus é bom, Então, quando Deus te chama para algo, para uma missão, pode ir, porque Deus, Ele entra com recurso. Ele só quer uma visão de reino, Ele só quer que você se dispõe a dizer, eis-me aqui, Senhor. Fica tranquilo, porque Deus vai entrar com os recursos. Deus vai te dar dons espirituais, que são ferramentas espirituais, mas você precisa também ter os frutos do Espírito Santo antes de Deus te dar os dons espirituais. Porque não adianta eu orar em línguas se em casa eu falo línguas estranhas, se saem palavras torpes da minha boca. Não adianta eu pregar aqui e lá fora ser um estupim curto, eu preciso ter domínio próprio. Então, os frutos do Espírito Santo, eles são tão importantes quanto os dons espirituais. E eu tenho certeza que nessa noite, Deus vai derramar uma unção de dons espirituais, como no dia de Pentecostes, como línguas de fogo distribuídas para cada um. Amados obreiros, você que é obreiro, eu te falo uma coisa, não precisa ter inveja quando Deus está usando alguém, um irmão seu, uma irmã na igreja, porque Deus, Ele usa da forma que Ele quer, Ele chama cada um com o seu propósito, e você que é obreiro, entenda que sem a unção de Deus, nós não fazemos nada. O que é unção de Deus, pastor Gilberto? Unção de Deus não é igual talento, dons, talentos, Deus dá para artistas, para pessoas seculares, mas unção, Deus só dá para aqueles que são escolhidos do Senhor. E você tem o privilégio de estar aqui nessa noite, porque você é um escolhido do Senhor, e Deus vai falar com você nessa noite, e Ele vai te mostrar, e Ele só quer uma resposta sua, eis-me aqui, Senhor, e te prepara, porque Deus tem uma nova história, Deus quer honrar você neste ministério. Então você que entrou aqui nessa noite, pensando desistir do seu chamado, Deus tem uma palavra, não desista, ser forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, eu serei contigo, aleluia, glória a Deus. Deus concede vitórias ao rei Josafá. Versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E falou o profeta: prestai atenção todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Em algumas Bíblias vai estar de azul, é o próprio Deus falando. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós. Porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale.
defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amém? Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia de lado, glorificando o nome dEle. Isso, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amada igreja, nós estamos diante de um livro histórico, livro de 2 Crônicas. E no capítulo 20 vai ter uma crônica, uma narrativa onde vai falar a história do povo de Israel. Josafá, este nome que significa Yahvé que julga. Este homem que reinava no reino sul, quando as tribos de Israel foram divididas em dois reinos, reinos do norte, reino do sul. Josafá é um dos pouquíssimos, raros reis que era temente ao Senhor. Boa parte dos reis de Israel foram homens ímpios, homens que não tinham temor ao Senhor, que servia outros deuses, a idolatria. Amados, Josafá nessa noite, ele vai nos ensinar algumas atitudes quando nós deparamos com medo. Seria óbvio eu perguntar para vocês, uma pergunta retórica, não precisa perguntar, quem aqui já teve medo em alguma situação? Amados, todos nós, a partir do momento que nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós já nascemos com medo, a insegurança. Eu tenho 44 anos e até hoje eu não tirei carteira de motorista. Graças a Deus, Deus levantou minha esposa, né, que me leva boa parte, mas boa parte eu ando a pé. Então, a insegurança, o medo, ele nos bloqueia e nos trava em algumas áreas da nossa vida. E se a gente for a fundo disso, nós que trabalhamos com área de libertação, nós mapeamos e nós percebemos que algumas pessoas são inseguras. Eu, por exemplo, minha mãe, ela casou muito nova, né? Muito nova mesmo, né? Menos de 18 anos. E quando ela nasceu, quando ela casou, ela já estava grávida. E então, algumas áreas da minha vida, eu sou uma pessoa muito insegura, eu não sou muito de arriscar as coisas, eu sou muito pé no chão, né? Eu, quando eu vou viajar, eu, mesmo não sendo motorista, a gente dou revisão no carro, então, assim, quase que a ponto de ter uma paranoia, né? Às vezes minha esposa, minhas crianças falam assim, mas para de falar na hora que está viajando, não ultrapassa, não faz isso. Isso é sinal de insegurança, né? É porque nós, enquanto crianças, nós não sabemos os traumas que nós tivemos. E se a gente for fazer uma investigação, a gente vai perceber que muitas das vezes a gente não sabe como que foi o parto da nossa mãe, e tudo que a mãe passa, isso vai transferindo para as crianças. Hoje nós estamos percebendo aí uma geração de crianças, e quando a gente vai fazer um estudo de caso, a gente percebe alguns fatores que contribuem para que a criança tenha aquele comportamento. Então, estou dando esse exemplo porque quando eu tinha meus 16 para 17 anos, meu sonho era ser piloto da Força Aérea. Um outro exemplo que eu quero dar aqui, principalmente você que é jovem, você que está buscando uma faculdade, um concurso, você que está nessa ansiedade de que quer para a vida, e eu tinha uma ansiedade muito grande de ser piloto, né, de avião. E eu fiz de tudo para poder estar lá fazendo as provas na EPICAR, na escola preparatória, e a gente percebe que depois que eu fiquei por 2 questões de matemática, eu lembro até da matéria logaritmo, né, detesto essa matéria. Então, por 2 questões, então aquilo ali gerou um outro trauma na minha vida. Então, eu quero dizer para você que você não pode concentrar, você que é jovem, principalmente, a sua felicidade no único ponto da sua vida. A sua vida não pode resumir somente naquilo. Por quê? Porque foi nessa frustração por não ser piloto de avião que eu não quis tirar carteiras.
carteira de motorista. Então, tem áreas da nossa vida que a insegurança, o medo, nos impede de fazer algo na nossa vida. Se fosse olhar no passado, eu não estaria aqui ministrando, porque o apelido meu na escola era a ilha, de tão isolado que eu era, porque eu não conversava com ninguém, de tão tímido que eu era. Mas Deus, ao longo dos anos, Ele vai trabalhando na nossa vida. Deus, quando Ele tem um propósito na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma maneira ou de outra, Deus vem preparando, Deus vem preparando, Deus vem preparando. E nessa noite você não tem que ter timidez, você tem que ter ousadia, porque ousadia vem de Deus. Para fazer a obra do Senhor tem que ser ousado. Para você que tem um chamado de ser obreiro, você precisa ser ousado na obra do Senhor. Não é querer parecer, porque nós temos que diminuir e é Ele que tem que crescer na nossa vida. Mas você, enquanto obreiro, você precisa ser ousado na palavra do Senhor. Se for para pregar para multidões hoje, eu prego para multidões. Se tiver que pregar para 2 pessoas, eu prego. Mas não para de fazer a obra do Senhor. E Deus tem uma chamada para você nessa noite. O que está te impedindo de avançar águas mais profundas? O que está te impedindo para você cair de cabeça nesse oceano do Espírito Santo e deixar Deus usar você de uma forma sobrenatural? Porque é Ele que usa, é a unção de Deus, é que nós necessitamos de fazer a obra dEle. Então não tem impedimento quando nós damos liberdade para o Espírito Santo na nossa vida de fazer a obra do Senhor. Então, o texto começa dizendo que depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, os amonitas e os meunitas decidiram atacar o reino de Josafá. Aqui me chama muita atenção que 3 povos diferentes resolvem, se unem para atacar um único povo de Deus do reino de Josafá. É interessante, amados, que isso me indigna, porque quando o inimigo quer atacar nós que somos do povo de Deus, o ímpio lá fora que quer nos atacar, porque quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Mas hoje tendo uma inversão, né? Tem crente querendo ser amigo do mundo também. E isso biblicamente é errado, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós temos que ter um discernimento aí, ou eu sirvo o mundo, ou eu sirvo ao Senhor. Não tem como servir 2 senhores. Esse é o primeiro princípio, de quando eu entrego minha vida para o Senhor Jesus. Eu tenho que não olhar para trás mais, não voltar mais para o Egito. É daqui para o céu. Então você que está aqui nessa noite, é daqui para o céu, amém? Nada de retroceder, nada de voltar para o mundo, é daqui para o céu, amém? Se tiver que afastar um pouco de Deus, afasta aqui dentro. É como se fosse uma dracma perdida, mas fica dentro da casa do Senhor, porque a qualquer momento o Espírito Santo te acha. Mas jamais retroceda para o mundo, amém? O Espírito Santo de Deus está à procura de verdadeiros adoradores que busquem verdade em espírito. Cadê os adoradores? Eu quero pregar nessa noite para adorador, amém? Não importa qual que é o teu ministério, eu quero pregar para aquele que louva a Deus e adora o Senhor. Essa palavra é para você. Então, nós temos uma dificuldade, porque o inimigo, quando ele resolve atacar o povo de Deus, eles se unem todo mundo e atacam o povo de Deus. Para falar mal, principalmente nas redes sociais, você percebe. Mas nós crentes, por isso que eu quero dizer que nessa noite nós temos uma palavra sólida, porque eu estou pregando para o obreiro, amém? Mas nós crentes, nós obreiros, temos uma dificuldade de nos unirmos para combater o mal lá fora. Pouquíssimos dão a cara a tapa, pouquíssimos defendem o seu pastor, defendem o seu líder. Lá fora, a gente se covarde diante de tanta situação. Então, nessa noite, Deus nos chama a atenção de Josafá, para que nós possamos ter uma posição, tomar uma posição. Primeiro princípio, quer ser obreiro aprovado do Senhor? Primeira coisa, se posiciona. Não fica em cima do muro.
Porque quando nós posicionamos, Deus fala conosco. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Cadê os profetas do Senhor? Deus vai levantar profeta aqui nessa noite, para ser boca de Deus, para lá fora ter coragem, ousadia. Se tiver que denunciar pecado, que denuncie. Se tiver que falar de coisas que não provém de Deus, Deus vai abrir a tua boca e vai colocar palavras na tua boca. Pode ir, não tem mais, porque eu sou contigo. Mas hoje, nos dias de hoje, o que tem de gente se titulando profeta e dando tantas profetadas, fazendo com que pessoas desviam da igreja, porque são frustradas. Amados, o verdadeiro profeta, ele não se titula, é o povo que reconhece como profeta. Por isso que antigamente se levantava um profeta em seu tempo. Imagina se aqui Deus resolver levantar 10 profetas de uma vez. Mas Deus levanta um para fazer a diferença. Amados, você pode ser um na obra do Senhor. Você pode estar sozinho fazendo a obra do Senhor, mas quem tem Deus tem a maioria. Então lá fora, se você se sente sozinho, não tem coragem de anunciar as boas novas, de ir para o mundo e pregar as boas novas, de falar a verdade que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Então, se Deus te levantou para você ser aquele que vai anunciar as boas novas, aprenda a tomar posição na vida cristã. Se você quer ser bem-sucedido na vida cristã, e em todas as suas áreas da sua vida, profissional, emocional, sentimental, tome posição. Ah, minha vida sentimental está desse jeito. Tome posição, se resolva primeiro. Porque a pessoa não pode estar com o coração fechado para entrar no outro relacionamento. Assim também é o obreiro. Não adianta você querer abrir o coração para a obra do Senhor, se o seu coração ainda está lá no mundo. Então resolva hoje, renuncie o que tiver de renunciar hoje, principalmente o pecado, e tome posição na sua vida, porque quem tem caráter de avivamento, o pastor sempre fala, nós necessitamos não desse avivamento de barulho, mas um avivamento de caráter, um avivamento de princípios, de homem, de mulher de Deus, que se posiciona diante de qualquer situação. Aleluias. Esqueci de agradecer o Chad. Chad é um amigo pessoal meu. Obrigado, é uma honra estar aqui ministrando. Me ajuda a pregar nessa noite. Quando chega a notícia para o rei Josafá, tem vários povos diferentes. Se fosse um, ainda ia, mas 3. Imagina você, acorda cedo, com 3 problemas grandes para resolver. Eu tenho certeza que eu e você já passou por situações na nossa vida, que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a nossa retaguarda, olha para a nossa frente, só problemas. E muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, tomamos decisões erradas. É uma dívida, primeira coisa, pegar dinheiro emprestado, não ora antes. É uma doença, é uma febre, já vai lá e já gasta o que tem de remédio de médico e não ora antes, não consulta a Deus antes. Amados, tudo na nossa vida, nós temos que orar antes, até para comprar uma roupa. O casal, quando ele sai para comprar algo, ele tem que orar antes, porque eu já vi muitos divórcios, porque o casal trabalhou a vida inteira, para trabalhar, para comprar um carro, e depois afastou da igreja, e depois se separaram. Tem bênçãos na nossa vida que se tornam maldição. Nem tudo que é bênção naquele momento pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Então nós temos que, em tudo, consultar a Deus. E Josafá, ele nos ensina nessa noite como tomar decisões, quais atitudes que nós temos que tomar, enquanto obreiros do Senhor, principalmente, numa situação de medo. O medo bateu na sua porta, e aí? Eu quero começar dizendo a você que no Salmo 121, levanto meus olhos para os montes e questiono de onde me virá o socorro. E aí Deus tem uma resposta: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então quando o medo bater na nossa porta, não olha para a direita, não olha para a esquerda,
primeira coisa, eleva teus olhos ao alto e diga: Senhor, eu necessito do teu socorro, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. Josafá, então, ao saber que o povo estava aproximando, os inimigos estavam próximos. E é interessante que os inimigos aqui não eram da Síria e de outras regiões distantes, eram ali vizinhos do povo de Israel, do reino do sul, onde Josafá reinava. Eu aprendo uma segunda lição aqui nessa noite, que muitas das vezes, boa parte dos nossos inimigos não são pessoas distantes nem estranhas, são pessoas que nos convivem no dia a dia. Um dia que foram nossos amigos, um dia que você estendeu as mãos para ela, e hoje ela se considera seu inimigo. Mas nós crentes, que nós conhecemos a palavra de Deus, nós que somos obreiros, podemos deitar todos os dias no travesseiro, porque nós não temos inimigos. Porque quem peleja nossas batalhas não é nós, mas é o próprio Deus, é o Senhor dos exércitos. Então, se tem alguém que tem inimizade com a gente, deixa que o Espírito Santo resolva. Por isso que Jesus nos ensinou: ore até para os seus inimigos. Porque aquele que teme ao Senhor, Deus peleja por nós. Aleluias. Então Josafá sentiu grande medo, versículo 3. Então Josafá sentiu grande medo. Ele era o líder. E ele estava diante de uma guerra que era inevitável. Então ele decide buscar o socorro do Senhor. Primeira coisa, quando o medo bater na nossa porta, decide buscar o socorro do Senhor. Ele, como líder, ele convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Amados, ainda creio que Deus ainda vai levantar nessa nação um homem de Deus para que proclamasse um jejum nacional. Sabe por que o Brasil está desse jeito? Porque a Bíblia diz que o reino, a casa dividida não subsiste. Amados, nosso país está dividido e isso não agrada a Deus, mas eu creio que a igreja ainda tem voz profética. Nós vamos orar para que Deus ainda levanta nessa nação homens e mulheres comprometidos com o teu reino, para dizer: nação, se nós queremos ser vencedores, eu quero um jejum nacional. Aleluias. Nós precisamos de líderes ousados, que faz com que seu povo pague um preço, que ore mais, que jejue mais. E todo o povo de Judá se congregou. Amados, tem uma fake news que esse negócio de congregar em casa, sozinho, ainda mais agora com o culto online, não caia nessa. Porque uma pessoa que está acamada, doente, impossibilitada, ele precisa de que a palavra de Deus também alcance essas pessoas. Mas nós que estamos aqui com saúde, com fôlego de vida, nós precisamos congregar. Porque quando uma ovelha está sozinha, ela é isca fácil para o lobo. Mas nós que congregamos, uma igreja unida, uma igreja que tem comunhão, amados, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um povo unido, uma igreja unida, um ministério unido. Eu acho linda essa amizade, né, dessas igrejas co-irmãs, a igreja Semear, a igreja Água. Como é lindo, porque o reino de Deus é um só. Sabemos que tem vários apriscos, vários ministérios, mas o reino de Deus é uma só. Jesus não pregou religião, Jesus pregou salvação. Pela graça, aleluia. Então, depois da pandemia, ainda piorou essa situação. Pois tem pessoas que acham que não precisa congregar. Eu vou para o meu quarto, eu me consagro, eu oro. Não caia nessa. É importante a oração individual, mas também é importante o culto semanal. Todo o povo de Judá se congregou, porque quando a igreja se dispersa, é isca fácil para o inimigo. Então, nesse momento, eles buscou a Deus, buscou o socorro de Deus, jejuou e congregou, se uniram para rogar auxílio a Yahvé. E eu acho interessante a oração que agora o rei Josafá faz a Deus. E exclamou:
Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habita soberano os céus? Lógico que é dos céus. Não és tu que governas sobre nós todos os reinos das nações da terra? Na sua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Olha que linda essa oração, depois do povo jejuar, depois de buscar ao Senhor, eles agora vão clamar ao Senhor. Então, eu, por causa do tempo, não vou ler toda a oração, mas em casa você faz essa oração. E agora, portanto, no versículo 10, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, e aí ele vai falar, relatar tudo para Deus, Senhor. Outra coisa interessante, é quando a gente mostra a nossa fragilidade para Deus. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos ansiosos, preocupados, nós temos que confessar a Deus a nossa fragilidade, porque tem muita gente achando, tem muita gente lutando a luta sozinho, porque se acha autossuficiente, achando que não precisa de Deus. Tem muita gente fazendo ministério, fazendo o ID de Deus, mas com as próprias mãos. Amados, não tem como fazer a obra do Senhor sem a unção de Deus, sem Deus estar com Ele. Sabe por quê? É como se fosse um carro e não troca o óleo, vai chegar uma hora que vai bater e vai fundir o motor. Por isso que eu deparo com muitos obreiros pensando desanimados, querendo desistir do ministério, porque não se restaura, não reserva um tempo, não para orar, para buscar a Deus. O que é jejum? É ter fome de Deus, é buscar a Deus. Então, se o seu fardo está pesado, porque tem alguma coisa errada. Se o seu ministério, e você está pensando em desistir dele, tem alguma coisa errada. Deus não nos dá fardo pesado. Pelo contrário, o fardo dele é leve e suave. Mas tem pessoas que querem fazer a obra sozinho. Isso se torna um fardo pesado. É por isso que tem muita gente desistindo. Por isso que o profeta Abacuque vai dizer que aviva, ó Senhor, no meio dos anos. É muito fácil alguém que está no primeiro amor, alguém que está chegando agora na igreja, que está com vontade de fazer a obra do Senhor, é muito bom. Mas vai chegando os anos, se passa 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E aí Abacuque diz, aviva a tua obra no meio dos anos. Deus está trazendo renovo aqui nessa noite, renovo espiritual, para que você possa tomar um fôlego, um alívio, e poder seguir como Paulo, lutar com toda a sua força, porque nós sabemos que há uma coroa da vida eterna nos aguardando. Então continue lutando o bom combate, porque vai chegar um dia que você vai poder dizer como Paulo, lutei o bom combate, guardei a minha fé, e há uma coroa que me espera. Aleluias, glória a Deus. Então procura descansar no Senhor. Você que é obreiro, você que é líder de departamento, tira um tempo para você se restaurar também. Você precisa também receber de Deus. E Deus quer nessa noite encher aqui nessa noite. Porque não adianta nós sermos templos do Espírito Santo e ser vazios do Espírito. Mas Deus nessa noite Ele quer encher. E já tem pessoas lá no fundo querendo ser arrebatadas. Tem pessoas lá no fundo já levantando o teu braço. E eu tenho certeza que nessa noite vai ter pessoas que vão sair daqui voando na asa do Espírito Santo. Deus quer trazer um renovo aqui para a igreja nessa noite. Um renovo de esperança, um renovo de avivamento, um avivamento de caráter. Deus quer te abastecer nessa noite com o azeite, com o óleo, com o Espírito Santo na sua vida. Quem quer unção de Deus? Recebe aí em nome de Jesus. E já caminhando para o final, Deus agora vai levantar um profeta no meio do povo, uma pessoa que ninguém conhecia, ele era bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, no versículo 14, levita, descendente de Asaf, tinha que ser um levita, né? No meio do povo reunido da assembleia. E Deus levanta este profeta, que muitos até não conheciam. E então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel. Ninguém conhecia Jaziel. A Bíblia fala que era filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, um levita descendente de Asaf.
e no meio do povo reunido em assembleia, e falou o profeta: prestai atenção todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. É esse Jezael que Deus quer levantar aqui nessa noite no nosso meio. Pessoas improváveis, pessoas que não dá nada por elas. Você que não acredita nem no seu chamado, é com você que Deus está falando nessa noite, Jeziel. Eu vou te levantar no meio da congregação e vou te honrar. Eu vou escrever o teu nome. Eu vou colocar honra no teu nome, graça no teu nome. É você que Deus está te chamando, Jezael, para ser boca de Deus no meio da congregação. Porque Deus também chama os anônimos, Deus também chama os improváveis. E você é um desses escolhidos do Senhor. Seu nome sua foto pode não estar no banner, mas sem você aqui neste lugar faz toda a diferença. É você que ora na segunda, é você que paga um preço, é você que limpa essa igreja. É você que Deus está levantando essa noite também, para ser boca de Deus. Jaziel, Deus está levantando Jaziel aqui nessa noite. Pessoas que têm o seu ministério anônimo, ninguém conhece, nunca subiu no púlpito, nunca teve a sua foto num banner de um congresso. Mas é você que Deus está levantando aqui nessa noite. Você que é um anônimo de Deus. Você que está aí escondido, mas Deus conhece o seu coração. Deus sonda o seu coração. O Espírito de Deus é sensível aqui nessa noite. E se você for esse escolhido do Senhor, que você levante nessa noite. Se deixa Deus falar através da sua vida. E aí este homem, o Espírito Santo é tomado com este homem Jaziel, e ele diz, nem para o povo, mas também para o seu líder, chamado Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. Deus está falando com a igreja: amanhã descereis contra tal exército. Amanhã, não é para depois de amanhã. Sabe, essa sua guerra, esse teu medo, é amanhã. Deus está mandando: descereis contra tal exército, contra esse teu inimigo que tem tirado o teu sono. Eis que eles estarão subindo pela ladeira de Ziz. Olha, Deus dando estratégia para você nesse teu medo, nesse problema que Deus vai fazer você resolver. Deus vai te dar direção nessa noite. E aí ele vai dizendo, vai usando a boca do profeta Jeziel: e eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. E aí o Jeziel continua dizendo: não tereis que lutar nesta batalha. Deus está dizendo, eu não vi nenhum glória, mas quem entende e recebe essa palavra, não tereis que lutar nesta batalha. Sabe essa batalha que tem tirado o teu sono? Deus está dizendo, continue marchando, porque eu, o Senhor, eu vou pelejar esta batalha sua. Glória a Deus. Glorifica o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor dos Exércitos está dizendo claramente nessa noite: não tereis que lutar nesta batalha. Eu sei que tem batalhas que nós temos que lutar, que nós temos que pegar em armas, mas tem batalhas que Deus está dizendo: não temais, descansa no Senhor, porque essa batalha, essa luta é minha. E agora eu vou entender por que Deus manda Josafá colocar os levitas na frente dos armados. Cadê os levitas aqui? Levanta o braço. Se Deus mandar vocês amanhã pegar o primeiro avião para o Afeganistão, para a Ucrânia, e o exército brasileiro falar assim: ó, vocês vão na frente louvando e cantando e adorando o Senhor, e os que têm as armas ficam atrás, vocês iriam? Quando eu fiz o exército, nós era chamado de infantaria de, como é que é? Bagaço de canhão, como é que é? Porque quem faz infantaria está de olho no inimigo, é os primeiros a ver o inimigo. Então é por isso que tem muita gente que não gosta de ficar nas fileiras. É por isso que quem é líder de ministério sempre apanha primeiro, sempre toma pedradas. Sabe por quê? Porque estão na linha de frente. Agora imagina a situação do pastor, do anjo da igreja, que é o primeiro. Por isso que a igreja precisa orar pelas lideranças. Então, raciocina comigo. A primeira fileira, Josafá, você vai colocar os levitas, e depois quem está com as armas.
Aí eu entendi por quê. Porque Deus disse: nessa batalha vocês não terão que lutar. Apenas vai cantando e louvando ao Senhor, porque isso agrada o Senhor. Ah, se eu fosse você, já estaria louvando ao Senhor. Isso, vai caminhando diante do inimigo, isso, com ousadia. Mas aprenda que nós temos que louvar, é a maior arma da igreja, é o louvor e a adoração. Cadê os levitas do Senhor? Cadê aqueles que Deus está chamando para este ministério nessa noite? Ah, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Deus está te chamando nessa noite, Ele vai te capacitar. Então continue nessa batalha espiritual. Levitas, continue louvando e adorando o Senhor. E os demais com as armas espirituais atrás. Porque quem vai pelejar essa batalha é o próprio Deus, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Tomai posição. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição. Repita comigo toda a igreja. Tomai posição. Fala para essa pessoa aí do teu lado. Toma posição. Ficai parados. E observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amanhã, igreja Ágape, amanhã, pela manhã, o seu socorro virá pelo alto. Ao levantar amanhã tem gente aqui que Deus quer dar vitória, amém? Eu não sei qual a área da tua vida, mas Deus está te dando ousadia e está dizendo: tomai posição hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio do meu povo. Aleluia. Quem recebe essa palavra nessa noite? Amanhã, tomai posição e marche, porque esse gigante vai cair por terra. E eu preciso concluir rapidinho o que é o final desse texto. No final, resumindo tudo, Deus manda o povo, os dois povos, os amonitas e os moabitas, eles sobem o Monte Seir, e lá eles matam os inimigos do Monte Seir, menos um povo a menos. Era 3, caiu para 2. Depois, a Bíblia vai dizer aqui, depois você vai ler o texto, e lá vai falar que Deus, Ele cria uma emboscada entre eles, entre os inimigos. Você já viu quando você joga veneno de barata, e as baratas ficam tudo tontas, uma batendo na cabeça uma na outra, não sabe para que lado que vai? Deus confundiu o povo inimigo ali. E eles começaram a destruir entre eles. Entre eles. E a Bíblia diz que não sobrou um para contar a história, do lado de lá. Mas do lado de cá, aleluia, quem faz parte do time do lado de cá? Deus manda descer a ladeira, descer no vale, por isso que nem sempre descer o vale é ruim. Se você está passando por vale, por deserto, te prepara, é ali que Deus age de forma sobrenatural. E ao descer, o povo depara, o povo e o rei Josafá depara, somente cadáveres. 3 povos que iriam lutar contra o povo de Josafá, foram destruídos, sem eles usar uma arma sequer. Apenas adorando e louvando ao Senhor, na medida que ia marchando em direção ao inimigo. Então tem batalhas que nós só vamos vencer, com os 2 joelhos no chão, com o rosto no pó, e com a nossa boca adorando e louvando ao Senhor. E o melhor da história, quando eles chegaram lá, eles ficaram 3 dias sem culto, sem adorar, porque eles ficaram 3 dias pegando despojo de guerra. O que é despojo de guerra? Ali eles encontravam, porque quando você derrotava o povo inimigo, o que eles tinham, você podia pegar para você. Então lá, o povo de Deus, em 3 dias, saquearam ouro, prata, joias e tantas outras coisas. Mas eu aprendo aqui outra lição. Quando está tudo bom, quando está tudo maravilhoso, quando o inimigo está derrotado, e você tem bênçãos na sua mão, a primeira coisa que nós fazemos é parar de orar, é parar de vir aos cultos. Então, quando Deus te der o despojo do inimigo, porque amanhã você vai lutar e você vai entoar o hino da vitória, quem crê nessa palavra? Amanhã Deus tem vitória para você, amado. Mas quando a vitória chegar na sua vida,
Não pare de adorar o Senhor. Reconheça que Ele é Deus na tua vida. Ele é o Deus. E Ele confiou o ministério na sua vida. Ide por todo mundo e pregai as boas novas. Comece pregando para o seu vizinho, para os doentes, para os reclusos. Deus tem um grande ministério na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes neste lugar. Aleluias, eu creio. E você que tem um chamado, você precisa entender que você não vai dormir em paz nesta noite, enquanto você disser: eis-me aqui, Senhor. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar na madrugada, até você dizer: eis-me aqui. E ao dizer eis-me aqui, você pode dormir tranquilo. Deus só quer uma resposta minha e você, porque Ele conta com você na obra do Senhor. Então busque a Deus, crer na palavra de Deus e louva a Deus. São 3 atitudes para nós vencermos os inimigos sem que nós precisamos guerrear. Deus vai pelejar pela sua guerra, pela minha vida. Você que pode tomar posição, vem aqui à frente, venha marchando. É um culto profético, eu quero convidar aqui os levitas. Vem aqui, irmão, vamos adorar o Senhor, vamos encerrar o primeiro dia do Congresso de Obreiros. Deus ainda tem muito mais até domingo para derramar neste lugar. Não esqueça, toma posição, você vai ver a sua guerra, Deus vai pelejar a sua guerra. Nós não estamos no tempo de paz não, igreja, nós estamos em tempo de guerra. Há uma guerra espiritual, e nós não podemos dormir, porque o inimigo ele não dormita. É hora da igreja despertar para um grande avivamento. Tomai posição. Desperta, igreja minha. Não é tempo de dormir, é tempo de guerra. Não é tempo de paz, é tempo de guerra. Deus conta comigo, Deus conta com você. Vamos adorar o Senhor. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filho. É o mesmo que brada do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo Deus tem vitória para você, aleluia. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas,
Da estéril faz mães e filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Jeová Nissi, nossa bandeira! Jeová Rafa! Jeová Rafa! Cadê os adoradores? Cadê aqueles que vão marchar? Marcha, igreja! Oh, Emanabassúria, Alabás! Um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Pode ficar bonito, cadê os homens? Sobe aqui em cima, vem! Vamos terminar o culto, vem! Cadê os homens? Cadê os obreiros? Seja renovado nessa noite. Recebe mais de Deus. E o meu amado Declara, declara ao Rei dos Reis. Oh, Shurimikanda, Surababa. Isso. O céu está baixinho. Adora, 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 adora. Isso. Jesus está voltando. Oh, Emanabassur. Yeshua. Basúria Alabás. Ricalabashuriande canta Lamanaia. Recolvanai Shuimicanda. O Senhor dos Exércitos está aqui nessa noite. Isso, marcha, igreja. Isso. Tomai posição. Endireita, igreja minha. Porque eu farei coisas grandes na tua vida, diz o Senhor. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Levante as mãos para cima e cante Yeshua, vai. Yeshua.
Deus. Aleluia, Senhor. Vamos aplaudir em nome do Senhor. Irmãos, que culto abençoado, que avivamento, que renovo. E isso é só o início do que Deus tem para fazer em nossas vidas. Quero agradecer a vida do pastor Gilberto. Deus usou o Senhor grandemente. Deus continue abençoando. E eu queria entregar uma lembrancinha para o Senhor, em nome do Ministério dos Obreiros. Deus continue abençoando o Senhor, viu? Quero agradecer também os irmãos do Louvor, mais uma vez. Os irmãos da Semear, viu? Que Deus continue abençoando vocês, sejam sempre bem-vindos aqui. Agradeço a cada um dos irmãos que vieram nesta noite, e sexta-feira tem mais, então os irmãos retornem. Eu quero convidar o nosso obreiro Tiago, que vai fazer a oração final. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós te louvamos por esse culto, por essa palavra, por esse momento de louvor e adoração a Ti, onde o Senhor renovou as nossas forças e nos lembrou que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Pai, que nós possamos honrar esse chamado, que nós possamos entender essa palavra, entender que ligados a Ti, Senhor, muitas das batalhas nós não teremos que guerrear, apenas crer e confiar e adorar ao Teu santo nome. Que a Tua igreja possa sair daqui louvando, adorando, com a chama acesa, pegando o fogo da Tua presença. Que nós possamos, Senhor, celebrar e Te louvar, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Nós Te agradecemos por esse culto, Te agradecemos por essa palavra, Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Vai com Deus.